Olá, queridos irmãos e irmãs do Agora, abrindo o programa Fé em Debate. Quanto mais conhecemos, mais amamos. Querido povo de Deus, nós estamos no nosso Fé em Debate. Hoje, querendo conhecer mais as coisas de Deus, sabendo mais dos mandamentos. Por isso, nós ficamos mais uma hora com você. Padre, eu tenho uma pergunta para fazer, mas não acho jeito. Não precisa achar jeito, não. É só ligar aqui. 0 operadora 41 3221 6070. Nós estamos nos 10 mandamentos e falávamos do 6º mandamento, não cometerás adultério, Êxodo 20:14. E lembramos o texto de Mateus 5, 27-32. Disse Jesus: ouvistes o que foi dito, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, todo aquele que olha para uma mulher com desejo libidinoso, já cometeu adultério no seu coração. A partir de então, é bom lembrar que a sexualidade é toda a pessoa. A sexualidade diz respeito à afetividade, à capacidade de amar, de procriar, de criar vínculos de comunhão. Eu quero lembrar de forma positiva que a vocação à castidade, e eu repito, a castidade é uma integração correta da sexualidade na pessoa. A sexualidade pertence ao ser humano, a dimensão corporal biológica, faz a pessoa verdadeira humana. É uma entrega mútua. Lembrando que a virtude da castidade deve ser mantida a partir da temperança. O domínio de si mesmo é um trabalho a longo prazo. Ninguém está dizendo que de um dia para o outro alguém se torna casto. Lembrando que, repito, a castidade não é algo exclusivo dos padres, freiras, religiosas. Existem 3 tipos de castidade. A primeira, dos esposos. A segunda, da viuvez. A terceira, da virgindade. Lembrando que a castidade entre o casal, a castidade, 2 celibatários, a castidade no seu estado de vida. A castidade é uma virtude, é um trabalho árduo na vida, é a longo prazo, supõe esforço em qualquer idade da vida, gente. A castidade tem leis de crescimento. Às vezes, numa fase da vida, se é mais imperfeito, marcado pelo pecado. Mas nem por isso não devemos almejar essa castidade. Requer um esforço. É uma virtude moral. É também a castidade um dom de Deus, uma graça, um fruto da obra espiritual. Eu gostaria que vocês pegassem Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Ou 1 João 3, 3. Em 1 João diz assim: o Espírito Santo concede o dom de imitar a pureza de Cristo. Gálatas, capítulo 5, versículo 22, diz: o fruto do Espírito é o amor.
o gozo, a paz, longanimidade, a fidelidade e a castidade. Escutou? Portanto, apesar de ser fruto do esforço humano, a castidade ser uma virtude moral é dom de Deus, fruto de uma obra espiritual. Filhos queridos, eu comecei falando de uma forma positiva. Iremos falar das ofensas à castidade: luxúria, masturbação, fornicação, pornografia, prostituição e a relação castidade e homossexualidade. Filhos queridos e amados, hoje o apelo um tanto fora de contexto de um desvio da sexualidade como um todo para uma genitalidade. Bom dia, Ivete. Bom dia, padre. Deus abençoe. Amém. Eu sou aqui de Quedas do Iguatu e eu não estou vivendo. A partir de ontem à noite, das 11 horas da noite para cá, meu casamento não está muito bom. O que aconteceu? Fazem uns 5 meses que teve uma guria que convidou meu marido para sair. Eu fui tirar uma satisfação dela, ela pediu conta da empresa e saiu da empresa, que trabalha na mesma empresa que eu e ele. Então, a gente, de lá pra cá, a gente viveu em paz, fazem uns 4 meses. Até ontem, beleza. Só que semana passada começou a surgir uma ligação, sabe, assim, no celular, tal coisa, assim, diferente. E era homem. Então, meu marido ligou atrás, pedindo o que era. O homem disse que queria falar comigo e não com ele. Então tá, ele até não brigou comigo, mas a desconfiança, né, ficou nele. Ontem apareceu uma ligação da casa dela no celular dele. Eu pedi pra ele, quanto que aquela ligação tava no celular dela, né, dele? Ele disse que ele não sabia porque ele não atendeu. Filha, calma lá, é que a história é comprida. A questão, veja aqui, eu acho que o teu foco tá errado. Tá me ouvindo? Sim. Não importa, quando um casal, escuta o que o padre está dizendo, começa a ter que fiscalizar telefone celular, quando um casal tem que viver numa contínua vigilância, de ter que medir ou conferir os rastros do marido ou da esposa, já não tem, tá descompensado. Então, desculpe, eu acho que aqui não é uma questão de quem ligou, se era homem, se era mulher, se era celular, de quem que era número. Essa história eu já ouvi 1001 vezes. O problema é outro. O problema é que o teu casamento está em crise. Não é o problema de ontem à noite, o teu problema está se arrastando já há tempo. Tá, há tempo. Essa mulher não tem culpa. Você vai me dizer, padre, não fale isso. O problema está com o teu marido. O problema está com o teu casamento. Podia ter sido ela, podia ter sido outra, podia ter sido A, B ou C. Padre, desculpa interromper, mas hoje eu liguei para casa dela. Liguei hoje de manhã e pedi, fulana. Tá, filha, mas o problema tá com ela, o problema tá com o teu marido, o problema tá no teu casamento. Se você estivesse infeliz, não tinha ido se arrastar na saia das outras. É isso que eu tô dizendo. Marido que tá feliz dentro do casamento não vai ficar fornicando, adulterando fora. Mulher que tá feliz dentro do casamento não vai dar prosa para homem sem vergonha. Sim, eu sei, padre, eu sei. Só que eu também fui procurar hoje atrás porque eu acho que como ela tá vendo que esses 4 meses estavam uma maravilha. A gente tem uma filha de 9 anos, estava em uma paz, padre. E ontem aquela ligação. Então eu acho que ela, como aconteceu aquilo há 5 meses atrás, deu, né, me estressar com ela, tudo, talvez ela queira. Tá bom, então se é isso que você acha, então você tem que fechar com o teu marido e dizer simplesmente, olha, nada vai nos abalar. Sim, foi o que eu falei ontem de noite pra ele. Eu falei, não é ela que vai acabar com o nosso casamento. Eu falei, nós estamos sendo felizes. Eu falei, tem que ser, não é 10 dias, são 10 anos. Só que hoje de manhã ele saiu, ele não conversou comigo. Tá bom, eu acolho, me diga o nome dele, vou levar no altar do Senhor. É Vilmar. Gilmar. Vilmar. Vilmar.
E oração para minha filha também, que ela sofre de bronquite, daí que o padre faz O oração. nome dela? Larissa. Larissa. Filhos queridos, é exatamente isso que eu estou dizendo. Eu acolho Ivete, vou levar para a missa do altar do Senhor. Mas casais, aí que está o problema, eu volto a dizer. Quando começa, a gente tem que estar atento. E não é só casal, é namorado, é tudo, a gente tem que estar muito atento com a gente mesmo. Quando começa a ter necessidade de fuga, acorde. Um casamento não pode estar fundamentado sob a suspeita. Ninguém consegue ficar 24 horas no estado de vigilância. Não precisa disso. Casamento tem que ser confiança, companheirismo. Casamento, o coração tem que repousar no outro. Então, não adianta tampar o sol com a peneira. O grande problema é que a pessoa, desculpe dizer tão abertamente, não quer ofender ninguém. Não existe um carinho. Não conversam na mesa. Quando conversa é para dizer palavrão. Quando o relacionamento vai para a cama é pior ainda. O que se espera de um casamento desse? Ah, padre, mas não dá mais. Mas espera lá. Não vai tomar uma atitude? Aí depois é aquela sirigaita que tirou meu marido de casa. Me perdoe, você já tirou teu marido faz tempo. Ah, mas aquele caboclo que tirou a minha esposa e ela fugiu. Teu casamento já acabou faz tempo. Desculpe, casais. Mas se está com problema, se está diante de uma situação, atitudes de amor. Ofensas contra a castidade, a luxúria. A luxúria é um desejo desordenado. Chama-se luxúria. Um desejo desregrado do prazer venéreo. É quando o prazer sexual é pelo próprio e único sentido do prazer, sem qualquer outra finalidade, dar prazer. A castidade, ela pode ser ofendida também através da pornografia. Hoje, muito comum no mundo virtual, em DVDs, em filmes, pornografia nos grandes centros, daquelas cabines, pornografia paga. Significa e consiste em retirar os atos sexuais e exibi-los de maneira deliberada. Por que um erro? Porque desfigura o ato conjugal. Esse momento de doação, de entrega. Porque fere a dignidade da pessoa. São atores, comerciantes. E toda a indústria pornográfica é um pecado gravíssimo. Compactuar com ela também é uma falta grave. A própria dignidade da pessoa é ferida. Filhos queridos, hoje é uma realidade cada vez mais constante. O número de homens e mulheres que carregam tendências homossexuais inatas.
É inevitável que olhemos com apreço, preocupação e, ao mesmo tempo, numa atitude correta, à luz da Sagrada Escritura e do magistério da Igreja, também no que se refere à homossexualidade. A própria Igreja coloca a gênese psíquica continua amplamente inexplicada. Mas existe um princípio que para mim é a base de tudo que segue a partir de agora. Uma discussão muito mais raiz do que os efeitos. E a discussão consiste em a essência do homem, a essência da mulher. Deus fez o gênero homem. Deus fez a mulher. E existe um modelo, existe um plano criatural. O homem na sua sexualidade completa, a mulher na sua sexualidade. Esse é o plano ideal. Deus os fez homem e mulher. O homem com a capacidade de amar, a mulher com a capacidade de amar, os fez numa complementariedade. Se esse é o plano, esse tem que ser o ideal a ser chegado. Este é o referencial a ser seguido. O homem na sua expressão de amor, a mulher na sua expressão de amor. Outros termos, além de homem e mulher, revela que aconteceu alguma coisa. Esse alguma coisa eu prefiro deixar para cada caso. Uma distorção em torno do ser homem e do ser mulher. Se é uma questão genética, a genética o dirá. Se é uma questão comportamental, se é uma questão de criação, não estou dizendo que a pessoa escolha nascer assim. Eu não estou dizendo isso. Pode ser de nascimento. Mas houve algo que distorceu em torno do ser homem e o ser mulher, permanecendo no inconsciente. E esta alguma coisa, registro, marcas, leva a pessoa a negar o que ela é. De um bem aparente para um bem distorcido. E eu creio que, tendo isto como referencial, entre o ideal e o real, busque-se o bom senso. Sobre a identidade sexual, tendo isto por referencial, como agir? Primeiro,
É fundamental essa clareza, porque como que os pais vão orientar a identidade sexual dos filhos se eles não têm parâmetro? Se hoje, por um erro, se colocar 3 vias de sexualidade, então eu começo com um problema raiz. Existem uma via da sexualidade. Uma, o ser homem, o ser mulher, na totalidade. Porém, diante de uma situação, de uma distorção, de um registro, de uma dificuldade, deve-se ter respeito. Está no Novo Catecismo da Igreja Católica, 2358. Deve-se ter compaixão. Deve-se ter delicadeza. A maioria não escolhe esta opção. A própria igreja estimula a evitar-se qualquer sinal de discriminação injusta. Porém, o que fazer? Estas pessoas são chamadas a realizar na sua vida, se forem cristãs, o sacrifício da cruz. Assumir essa dificuldade e encontrar o sentido de sua vida no Cristo Senhor. Como, Padre? É um desafio. O que eu quero que você entenda que não significa um julgar pelo julgar. Não significa discriminar. Não significa condenar. Mas também não significa legalizar. Não significa dizer que isso é uma via normal. O ideal da criatura tem que ser sempre lembrado. Mas eu tinha necessidade de colocar as premissas, os fundamentos, porque a partir do fundamento, da raiz, você pode construir o edifício. Queridos filhos e filhas, Patrícia, bom dia. Bom dia, Padre. Deus abençoe. Deus está falando com o Senhor, Padre. Eu escuto o Senhor todos os dias na rádio. Você, segundo a equipe, pediu para ser chamada de filha de Deus, para não se identificar local, bairro, cidade, nada. Tá bom, Fiquemos no... Olha, Padre, eu queria muito conversar com o Senhor. Olha, que graça muito grande eu estar podendo falar com o Senhor. Então fala, filha de Deus. 12 anos. 12 anos. 2 filhas. E fazem uns 6, 7 anos, Padre, que meu marido, desculpe até falar isso, Por favor, sim. querendo mais ter nada comigo, certo? E sim, Padre, eu sempre achando que tinha problema de saúde, ele ia no médico, tudo, né? E agora, esses tempos atrás, ele ficou muito doente. Certo. Uma depressão muito grande, e eu descobri a verdade, sabe? Certo. Que ele realmente era homossexual. Certo? E a gente se separou, eu tenho 2 filhas, e hoje, Padre, ele me pede para voltar. Mas eu não tenho mais condições de aceitar ele novamente na minha vida. Compreendo.
Sabe, padre, é muito difícil isso, porque olha, padre, eu sou uma pessoa muito religiosa. Eu sempre vou à missa, acredito muito em Jesus, sabe? Eu sou uma pessoa temente, porque olha, padre, eu vivi isso na minha vida, mas eu nunca fiz nada de errado lá fora do meu matrimônio aqui, entende? Perfeito, filha de Sou Deus. mulher honesta, cuidei das minhas filhas e cuido das minhas filhas. Só que meu marido me enganou há muitos anos. Onde ele poderia ter aberto o jogo para mim, lá atrás, o senhor não acha, padre? Certo, mas isso não mudaria nada a situação, né, filha? Ele ter aberto... Isso teria ajudado ele. Não, concordo. Não, eu entendo. Eu entendi porque você poderia ter buscado ajuda. Ele fez uma opção. Ele teve uma tendência, deu vazão à tendência, te largou, foi viver com uma outra pessoa, agora quer voltar. Filha, está nas tuas mãos. Você... Não. Eu não tô dizendo para você aceitar, não. Mas eu tenho Você... que estar pecando porque eu temo muito a Deus. Não, você não está pecando. Você não está pecando. Porque, veja, uma coisa é você se recusar a amá-lo como pessoa. Sim, padre. E outra coisa é você tem o direito de não aceitá-lo mais como marido. Eu tenho esse direito, né, padre? Tem esse direito. Eu só penso nas minhas filhas, padre, o dia que elas descobrirem, entende? Perfeito, você tem esse direito. Isso porque ele fez a opção, você entende? Agora, eu volto a te dizer, amá-lo como pessoa, alguém que você viveu junto, pai dos teus filhos. Eu sei que é muito complicado, porque agora é uma mistura de papéis, é uma coisa muito complicada para você. Agora, eu insisto, você tem o direito de não aceitá-lo como marido de volta. Você tem esse direito, Patrícia. Porém, você escutou? Sim, padre, estou escutando. Porém, você pode dar um passo a mais e buscar a perfeição do seu ser cristão. Na justiça, e Deus não a condenaria por isso, você pode não aceitá-lo. Mas você pode tentar ajudá-lo. De que forma? Se propondo a ir com ele, fazer um acompanhamento. Aí é um ato de ajuda. Porque não pense você, Patrícia, que ele não deve estar sofrendo. Tá ouvindo? Alô? Oi? Ele deve estar sofrendo muito. Muito, eu tenho muita... Ele deve estar passando por uma crise muito grande. Tanto é, padre, que ele pegou uma depressão violenta. Então, se proponha... Aceita, ele mesmo abriu o jogo daí, sabe? Se proponha a ir com ele. Se nós dois falarmos, nós não vamos nos entender. Tá bom, padre, desculpa. Se você se propor a ir com ele, fazer um acompanhamento. Se propor a ir com ele, procurar um psicólogo, uma psicóloga, para tentar compreender esta situação. Se você quiser, eu vou deixar, você se fica na linha, a nossa telefonista vai dar um telefone de alguém que eu recomendo para fazer esse acompanhamento, tá bom? Tá bom. Fique com Deus, que Deus abençoe. Espero ter ajudado você. Andréia. Alô? Meu Deus. Quem tá falando? É Andréia. Alô? Alô, tudo bem, Andréia? Oi, tudo bem? Pois não, filha. Sim, eu queria fazer uma pergunta, né, sobre as pessoas transexuais, né, que mudam de sexo. O que a igreja fala, né, sobre essas pessoas, né, Mudança de sexo. E que eu também sou, né, daí eu sou muito católica, tal, assim, também, né. Queria saber o que a igreja diz, né. Filha, equipe, por favor, nós vamos entrar numa sintonia, tá difícil a gente coordenar tudo. Andréia. Oi? O que eu te digo, primeira coisa, se já existe, eu apenas te digo, a misericórdia de Deus é muito maior. Tá me ouvindo? Sim.
aquilo que eu falava no início do programa, eu falei o que é um referencial da criação de Deus. O fato de ter acontecido com você não faz você menor de qualquer outra pessoa. Você está entendendo? Uhum. O que eu digo para você como padre: se apegue na caridade, na misericórdia, na oração. Você disse: eu sou uma pessoa católica, continue sendo. Porém, filha, evite a promiscuidade. Procure levar uma vida reta, íntegra, com o estado da sua sexualidade hoje. Você está entendendo? Aham. Você entendeu o que eu quis dizer? É. A igreja nunca vai dizer, nós, baseado na palavra de Deus, baseado no que a igreja nos ensina, Andréa, você nunca vai ouvir dizer que a mudança de sexo é normal. Tá me entendendo? É verdade. Você nunca vai ouvir nós dizermos que a homossexualidade é algo normal. Existe, ela existe. E por ela existir, tem que se ter carinho e respeito. Mas Deus não fez assim. Deus não fez desta forma. Isso fere a lei natural. Porém, não significa que quem o seja está predestinado ao inferno. Consegue entender isso, Andréa? Geralmente a gente já nasce assim, né? Eu me sinto assim. Perfeito. Tá bom, mas eu volto a te dizer, você fez a mudança de sexo, inclusive? Tô fazendo mesmo. Tá bom. Eu não posso mudar o que você já decidiu. Mas o que eu posso dizer, e é isso que eu estava dizendo, procure mesmo nesse estado da sua sexualidade ter uma vida íntegra. A decisão já foi tomada, já foi feita. Então busque viver uma vida íntegra, porque isso te salvará. Queridos filhos e filhas, eu vou a perguntas rápidas e respostas rápidas. Gostaria, se é pecado, eu comungar sendo uma moça homossexual? Filha, dentro do que é possível salvar, salve a sua integridade e tua dignidade. Deve comungar? Depende. O que é que nos impede de comungar? Tudo aquilo que não está em estado de graça. E isso vale tanto para heterossexuais ou homossexuais, não é assim? O que está em questão não é a homossexualidade. O que está em questão é o estado de graça. Se você, sendo uma homossexual, está em estado de graça, pode comungar. Outro torpedo, posso ouvir seu programa? Meu Deus, eu vim para os pecadores e não para os justos. O médico é para os doentes. Padre, gostaria de saber, eu sou bissexual, não consigo me libertar disso, o que faço? De novo, filha, o problema da bissexualidade não é um problema só teu. Você percebe que a bissexualidade causará aquele que a mulher disse que o marido depois de 12 anos a deixou? A bissexualidade significa uma indefinição sexual. Busque se definir, porque não é só você que sofre, você fará outras pessoas sofrerem. Então, não temos esse direito. Também uma catequista me fez uma pergunta e está aqui. Padre Reginaldo, por favor, o que a igreja tem dito de padres homossexuais em nossa igreja? Não dá para fechar os olhos. O que tem se feito? Sou catequista. A pergunta é muito mais comprida. Mas, filha, eu não vou dizer que não existam padres homossexuais. Existe. O que a igreja tem feito, nos casos de escândalo, tem tomado atitude.
salvo raras exceções, quando há fatos, a igreja tem tomado as suas sanções. Mas o que eu percebo no magistério da igreja, de modo geral, é um maior rigor na formação e não permitir, e isso é uma verdade, não permitir dissuadir, desestimular essa procura de homossexuais para a vida sacerdotal, fazendo um acompanhamento mais rigoroso e sério nos seminários. Essa é a orientação da igreja. Como a igreja tem lidado com padres pedófilos e homossexuais, está contendo? Talvez não, mas está acontecendo. Estão sendo não só removidos, mas encaminhados para clínicas, para reabilitação, em alguns casos, retendo-os da vida pastoral. Perguntas que estão aqui. Padre, o que fazer quando um filho se declara homossexual ou uma filha? Eu disse algumas palavras-chave: respeito, acolhimento e amor, mas a última parte: leve-os a um acompanhamento. Por que cresce tanto a homossexualidade? Casais, o problema, com todo respeito, está no estímulo desordenado da sexualidade prematura. Segundo, ao tentar se colocar a homossexualidade como uma terceira via natural. Terceiro, desajustes no matrimônio, ausência do pai ou ausência da mãe. Você acha que isso não causa efeitos? A homossexualidade cresce porque a família está ferida. A sociedade está machucada e produzindo pessoas desequilibradas. Nós estamos numa fornada de heterossexuais infelizes e homossexuais infelizes. Infelizmente, a sociedade de hoje está produzindo homens e mulheres com problemas. E não estou dizendo que o único problema é a homossexualidade. A heterossexualidade também está com problemas. Portanto, o que estamos colhendo hoje é fruto de um desajuste emocional, afetivo, de desamores contínuos, de indiferença permanente. O que fazer, pai e mãe, diante desta realidade? Procurar ajuda. Se não é possível mudar a decisão tomada, porque às vezes a decisão já está pronta, se não é possível mudá-la lá, pelo menos que a pessoa saiba lidar, se cuidar e ter uma vida íntegra. Às vezes não podemos mudar o que foi, mas o que seremos. O senhor acredita, padre, que possa haver algo que mude? Sim, acredito. Se consegue chegar a registros, se é possível chegar aonde está a raiz do problema, do desamor, do desafeto, ou daquilo que distorceu a identidade do homem, a identidade do ser mulher, é possível mudar. Não digo que será do dia para a noite, ou numa sessão de descarrego, ou numa obrigatoriedade e num piscar de olhos. Mas se Deus fez na natureza o ser homem, o ser mulher, é possível encontrar a natureza e a identidade daquilo que se foi feito. Sei que é um assunto polêmico, não tinha pretensão de
ir até o fim, porque nunca se chegará, mas espero ter sido luz. Talvez não tão clara quanto queria ter sido, mas pelo menos uma pequena luz num mundo de tantas sombras. Porém, me parece convém dizer que Deus não errou ao criar o ser humano, homem e mulher. Deus os fez. Deus os amou. Talvez a chave e a resposta de tudo isso esteja a voltar no amor com que fomos criados e concebidos. Amém. Evangelizar é preciso.